Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é um exercício que faz parte da nossa série Dúvida de Alunos, a Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso A Química do Enem. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais sobre este curso, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos nossos cursos e dentre eles estará lá o curso A Química do Enem. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batata em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o feito. Primeira explicação: a adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Segunda explicação: a adição de sal ela provoca um aumento da pressão de vapor. Terceira explicação: o sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Está ou estão corretas as explicações? Bom, basicamente é o seguinte, pessoal. O que acontece nesse experimento? Quando você coloca água e você coloca sal na água, o sal ele é um soluto não volátil, tá bom? Então sempre que você tiver um solvente, no caso a água para a gente aqui, a água é o nosso solvente, tá? E você adiciona no solvente o sal, que para a gente é um soluto, ele é um soluto pois é dissolvido na água, tá? Ele é um soluto não volátil, ou seja, ele não se volatiliza, não volátil. O que acontece? A água ela tende a fazer uma pressão de vapor aqui em cima. O que seria a pressão de vapor? Ela passa do estado líquido para o estado gasoso e cria um vapor aqui em cima. Essa pressão de vapor, essa quantidade de vapor que a gente tem, ela tende a diminuir quando você adiciona um soluto, tá? Um soluto não volátil. Ah, professor, mas por que isso acontece? Porque esse soluto ele vai impedir com que as partículas de água elas passem do estado líquido para o estado gasoso. Seria como se elas ficassem na frente das partículas de água, tá? Fazendo com que as moléculas de água ficassem ali mais próximas do líquido, né? Elas não ficassem mais próximas da, vamos dizer assim, da borda da água, tá? Para romper essa tensão superficial da água e passar para o estado de vapor. Então, basicamente, quando você adiciona um soluto não volátil na água, acontece a diminuição da pressão de vapor. Então, isso daqui é a primeira coisa que a gente está observando. Vai ocorrer, então, a diminuição da pressão de vapor. Mas como a pressão de vapor vai diminuir, o que acontece é o seguinte, é que a água, para que ela entre no estado de vapor, para que ela passe do estado líquido para o estado de vapor, a temperatura com que isso acontece vai ter que aumentar. Então a gente diz que o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição da água, ela vai ter que ser aumentada. Você vai ter que colocar mais energia, fingir que isso aqui é fogo, tá? Você vai ter que colocar mais energia aqui para que a água ela possa passar do estado líquido para o estado de vapor, ok? Ela vai passar, só que ela vai passar a temperaturas maiores. Então a gente pode dizer que a temperatura de ebulição deverá aumentar. Enquanto a pressão de vapor diminuiu, a temperatura de ebulição deve aumentar. Isso a gente estuda nas propriedades coligativas, tá? Depois de estudar as soluções, você tem que estudar as propriedades coligativas, que vai ser um complemento do conteúdo de soluções, tá? E aí você vai ver que a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição que ocorre por causa da diminuição da pressão de vapor. Então, o nome que a gente dá para um aumento dessa temperatura de ebulição é ebulioscopia, tá? Ebulioscopia.
copia. Bom, então aqui a gente já resolveu a nossa questão, né? Porque a gente falou sobre duas dessas coisas. Na verdade, falamos sobre as três indiretamente. Olha só. Primeiro, então por que acontece esse cozimento mais rápido, né? Se você aumenta a temperatura de ebulição do líquido, o líquido ele pode chegar a temperaturas mais altas e ele vai cozinhar o alimento mais rapidamente, tá bom? Então, foi observado que no cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal. Porque quando você adiciona o sal, a pressão de vapor cai, a temperatura de ebulição do líquido aumenta. Então, o líquido consegue ficar líquido a temperaturas mais altas, tá? E com temperaturas mais altas, acelera o processo de cozimento dos alimentos. A água do cozimento, ok. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. 1. A adição do sal provoca o aumento da temperatura de ebulição da água? Verdadeiro. Então, a primeira afirmação aqui é verdadeira. Vamos para a segunda e depois para a terceira afirmação, tá? A segunda afirmação diz que a adição do sal provoca um aumento da pressão de vapor. Não, é uma diminuição da pressão de vapor. E por diminuir a pressão de vapor que a temperatura de ebulição da água vai aumentar. Então é falsa essa segunda afirmação. 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água. Só nessa primeira parte aqui você já vê que ela está errada, tá? Então, o sal adicionado, ele não altera a temperatura de ebulição? Altera. Ele diminui a pressão de vapor, que vai fazer com que a água ela possa aumentar o seu ponto de ebulição, então ela vai chegar a temperaturas mais altas, cozinhando o alimento. É falsa também a número 3, apenas a primeira afirmação é verdadeira, apenas a primeira afirmação é correta nessa questão. Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso, terminamos aqui um exercício de química que fala sobre as propriedades coligativas, sobre ebulioscopia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!